Olá turma, tudo bom? Mais uma vez aqui o professor Railson e na aula de hoje nós vamos aprender como resolver um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Tá bom, pessoal? Então vamos ler um pequeno problema aqui, ó, de como que funciona essa resolução e mais na frente nós vamos aprender a usar alguns mecanismos algébricos para poder estar resolvendo um sistema de duas equações com duas incógnitas, tá, pessoal? Pessoal, vamos entender esse problema aqui para nós futuramente visualizarmos, tá, a ideia algébrica do que vem a ser um sistema e da maneira que um problema de matemática vai ser traduzido através de um sistema de duas equações com duas incógnitas, tá? Turma, vamos ver aqui, ó. Em um estacionamento há 14 veículos, tá? 14 veículos entre carros e motos, certinho? Então daí nós já podemos entender o que se passa no problema. Então nós temos 14 veículos separados entre carros e motos. Então eu já posso trabalhar, pessoal, com a minha incógnita, tá bom? Incógnita já vai ser o que? O nosso valor desconhecido, tá certo? Sabe-se, turma, que o número total de rodas é 48, certo? Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Então, pessoal, vamos separar as informações, tá? Vamos entender para poder interpretar o problema. Então, nós temos aqui 14 veículos entre carros e motos, tá? Então, como eu tenho carros e motos, eu posso muito bem posso bem atribuir uma letra para carros e uma letrinha para motos. Posso chamar carros da incógnita com a incógnita X, eu posso relacionar os carros com a incógnita X, e eu posso relacionar motos com a incógnita Y. Pode, tá bom? Então vamos fazer isso. Então, turma, primeiramente nós vamos chamar X. X vai ser o que pra gente? X vai ser o nosso número de carros, tá? Então X vai ser o nosso número de carros. Perfeito? Agora nós vamos chamar de Y, tá? O nosso número de motos. Então, turma, a primeira informação que o problema nos dá é que o número total de veículos, tá? Quando eu falo veículos, está se referindo entre carros e motos. Então, como eu tenho 14 veículos, turma, então como eu tenho um total de 14 veículos, eu já vou montar minha primeira equação, tá bom? Então, turma, qual vai ser a nossa primeira equação? Que o número de carros mais o número de motos vai ser igual a 14. Perfeito, turma? Então, x mais y é 14, ou seja, o número de carros mais o número de motos tem que ser igual a 14. A outra informação que o problema nos dá, turmas, é que o número total de rodas é 48. Professor, rodas, vamos lembrar, carros tem 4 rodas, beleza. Como o carro tem 4 rodas, então eu vou multiplicar, ó, o número de carros por 4. Certinho, turma? Então fica 4 vezes x. Por que 4 vezes x? Porque eu chamei de x, ó, número de carros. E como o carro tem 4 rodas, então quer dizer que eu vou multiplicar o número de carros por 4. Perfeito? Mais motos. Ah, professor, então quer dizer que o número de motos é y. Então eu vou multiplicar o número de motos por 2. Exatamente. Então fica 2 vezes y igual a 48. Pronto. Turma, olha só o que nós fizemos aqui, ó, tá? Nós temos aqui, pessoal, duas equações. Primeira equação, x mais y igual a 14, que vou chamar de 1. E a segunda equação, 4x mais 2y, que eu vou chamar de 2. 4x mais 2y igual a 48, que eu vou chamar de 2. Então aqui, ó, nós temos um sistema de equação. Então, turma, é isso aqui, ó, que caracteriza um sistema de duas equações. Nós temos aqui, ó, duas equações, perfeito? Do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque as incógnitas estão, né, com o grau 1 aqui, ó, a incógnita aqui, ó, então o grau 1, o y também tem o grau 1, aqui embaixo a mesma coisa. E estão com duas incógnitas. Quem são as incógnitas? X e y. Perfeito, turma? Agora a pergunta que não quer calar, pessoal. Como é que nós vamos fazer para resolver um sistema desse tipo, com duas incógnitas e com duas equações? Ah, professor, eu não conheço nenhum método.
Eu não conheço nenhuma técnica. Então vamos fazer o seguinte. Antes de nós começarmos a praticar, a resolver de fato um sistema, nós vamos testar alguns valores, tá? Professor, eu vou testar para eu saber qual vai ser o valor do x e qual vai ser o valor do y. Professor, se eu disser que o x é 6 e o y é 8, 6 mais 8 dá 14. Perfeito. Então quer dizer que essa solução aqui, ó, ela é uma das soluções válidas? Pode ser. Pode ser 6 e 8, ou pode ser 8 e 6. Não é verdade, turma? Ah, professor, então quer dizer que esse x aqui, ó, eu vou chamar, esse 6 aqui eu vou chamar de x, e esse y aqui, ó, eu vou chamar de 8. Então, se eu for testar os valores, eu posso dizer que pode ser 6 e 8. Por quê? Então, eu vou testar primeiro para essa primeira equação aqui, ó. Eu vou testar primeiro para x mais y. Se eu testar para x mais y, para essa equaçãozinha aqui, ó, como é que vai ficar essa solução aqui, ó? Vai ficar x mais y. Mas quem é o x aqui, professor? O x é o primeiro ponto aqui, ó. Primeira ordenada. Primeira coordenada aqui, ó. Tá certo? Então vai ser 6 mais o y. O y aqui, ó, é essa ordenada aqui, y, que vale 8. Então 6 mais 8 dá 14. Ou seja, 6 mais 8 é 14. Perfeito. Deu 14 aqui. Ou seja, isso aqui é uma verdade. Professor, será que é 6 e 8 e 14 mesmo? Será que vão ter outras soluções parecidas com essa? Vamos ver. Vamos testar mais uma aqui. Ah, professor, e se for 10 e 4? Olha só, se for 10 e 4, então eu vou testar novamente para esse x mais y. Vamos ver como que fica? Vai ficar x mais y. Então no lugar do x eu vou colocar quem? Ó, o x vai ser o 10 e o y vai ser o 4. Sempre vai ser assim, turma. Primeiro ponto aqui, ó, a primeira coordenada é do x e a segunda coordenada é do y. Perfeito? Esse 10 aqui é a abscissa e esse 4 aqui é a ordenada. Mais na frente eu vou explicar para vocês, tá bom? Então vai ficar 10, que é o x, mais o y. O y nesse cara aqui é o 4. Vamos somar 10 mais 4, 14. Professor, deu o mesmo 14 aqui, ó. Como deu o mesmo 14, quer dizer que a primeira solução, a primeira equação está dando certinho. Por enquanto está dando certo. Professor, mas qual é a finalidade de estar fazendo isso? Por que de estar fazendo isso? Já vou explicar o porquê, tá? 9 e 5. 9 e 5 também pode ser uma solução, turma, tá? Então, esse 9 aqui, a primeira coordenada é o nosso x e a segunda coordenada é y. Vamos somar, como é que fica? Né? X mais y, x mais y. Então, como é que vai ficar? 9, ó, mais 5. 9 mais 5 também vai dar 14. Perfeito. Então, observe que todas essas soluções aqui, ó, todos esses valores satisfazem a nossa primeira equação. Professor, mas qual delas vai satisfazer as duas ao mesmo tempo? Então esse é o nosso objetivo, turma. Não é apenas testar valores, tá? O nosso objetivo é encontrar uma solução que satisfaça não apenas a primeira equação, mas que satisfaça a primeira e a segunda ao mesmo tempo. Vamos fazer aqui para a segunda equação? Vamos testar para a segunda. Eu testei só para a primeira equação. Testei para x mais y. Vamos testar agora para 4x mais 2y. Olha só. Vou testar agora para 4x mais 2y. Testando aqui, turma, vai ficar ó, 4x mais 2y. Então, no lugar do x, eu vou colocar quem, turma? Vou colocar o número. No lugar do x, turma, eu vou colocar quem? O 11. E no lugar do y, eu vou colocar quem? O 2. Vamos colocar aqui para ver como vai ficar. Vai ficar 4 vezes x. Ó. Vai ficar então 4 vezes x. Quem é o valor do x? 11. Então fica 4 vezes 11 mais quem? Ó? 2 vezes y. O nosso y aqui é 2. Então fica 2 vezes 2. Então vamos ver como é que fica. Ó. 4 vezes 11 dá quanto? 44. Mais 2 vezes 2 dá 4. Olha só, turma. 44 mais 4, 48. Vamos ver se satisfez lá em cima. Se satisfaz. 48 aqui e 48 aqui. Perfeito, turma. Então observe que está satisfazendo, ó. Certinho? Então quer dizer que o 11 e o 2 também ele pode ser uma solução da segunda equação, tá? Vamos ver mais uma, vamos testar mais um valor aqui para essa segunda equação. 9 e 6. Será que satisfaz?
Vamos ver aqui, ó. Vai ficar então 4x mais 2y. Então, como é que vai ficar, turma? 4 vezes x, ó. Então, 4 vezes... Quem é o nosso x aqui? O x agora vai ser 9. E o y aqui, ó, é 6. Então, fica 4 vezes 9 mais... Quem, ó? 2 vezes quem? O y. Quem é o nosso y aqui? É 6. Então, fica 2 vezes 6. Então, resolvendo aqui, turma, ó. Resolvendo aqui, vai ficar como? 4 vezes 9, 36. 36 mais 2 vezes 6, 12. Olha só, turma. 36 mais 12 também dá 48. Professor, e agora? Será que é essa ou é essa a solução do nosso sistema? Então, vamos fazer mais uma aqui para vocês verem, tá? Para vocês verem como é que fica. Vai ficar então 4x mais 2y. Só lembrando que o 10 é x e o y é 4, tá? Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar 4 vezes x, turma. 4 vezes x, ó. Vai ficar como? 4 vezes 10 mais 2 vezes 4. Então, isso aqui vai dar o que, ó? 4 vezes 10, 40. Mais 2 vezes 4, 8. Olha só, turma. 40 mais 8, 48. Professor, espera aí. O senhor começou fazendo aqui, testando para a primeira equação, que nós temos aqui, ó, 3 pares ordenados, tá, turma? O nome desses pares aqui são chamados de pares ordenados, que pode ser o 6 e o 8, pode ser o 10 e o 4, pode ser o 9 e o 5. Todas elas se tornaram verdadeiras. Pronto, testamos para a primeira equação, certinho. E aqui embaixo, nós testamos, pessoal, tá, para a segunda equação. Esses 3 pares ordenados aqui, ó. Observe que esses 3 pares ordenados também, ó, foram verdadeiros, ou seja, todos eles deram igual a 48. Por quê? Porque o número de rodas, né, é 48. Afinal, professor, qual será a nossa solução? Tá? Observe que nós encontramos aqui uma série de soluções, uma série de pares ordenados. Então, qual delas será a nossa solução? Então, é isso que é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo principal, turma. É encontrar uma solução que satisfaça ao mesmo tempo, tá, a primeira equação e a segunda equação, sem precisar ficar fazendo esses testes. Perfeito, turma? Então, na próxima aula, nós vamos aprender a resolver, tá, esse sistema através do método da substituição. Tá? Bons estudos e até a próxima.